Um bom dia, graça e paz, louvado seja o nome daquele que vive e reina, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o Dr. Lucas, vai mostrar a fase de um diálogo de Jesus com os fariseus. São três fases. A primeira fase, Jesus vai falar sobre a aparência exterior. A segunda fase desse diálogo, Jesus irá falar sobre nos dias de Noé. E por fim ele vai falar nos dias de Ló, o sobrinho de Abraão que morou em Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, os fariseus perguntam para Jesus: quando há de vir o reino de Deus? Jesus responde que o reino de Deus ele não virá com uma aparência exterior. Não adianta você falar a paz do Senhor Jesus. Ô meu irmão, a paz. Não adianta você usar roupa de crente, falar como crente, usar a Bíblia debaixo do braço como crente. Não adianta você estar ataviado. Não adianta você fingir uma coisa que você não é, porque o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Essa foi a primeira fase do diálogo de Jesus com os fariseus, que tinham por costume questionar, tinham por costume se colocar como obstáculo, pedra de tropeço no ministério de Jesus. Mas aqui vemos que Jesus ele vai nos mostrar, através da tua palavra, que a sua vinda ela é iminente. Ele pega exemplos de que Deus ele tem um poder absoluto sobre toda a terra. A última palavra sabemos que sempre virá do céu. Mas no livro de Gênesis, vemos que no capítulo 6, o Senhor, por sua vez, ele vai dizer para Noé, um homem que andava com Deus, e foi achado graça aos olhos do Senhor Jesus. É dito que nos dias de Noé, o povo dava-se em casamento, o povo multiplicou-se a maldade, a violência e a corrupção, e Deus ele se arrependeu de ter feito a raça humana, envia o dilúvio, fala para Noé construir uma embarcação, aquela que você conhece como arca. Ele constrói, coloca naquela embarcação animais de macho e fêmea, tudo conforme o Senhor ensinou e deu ordem a Noé, ele obedeceu. O dilúvio veio e aquelas pessoas que não ouviram a voz de Deus, elas padeceram, elas morreram. O dilúvio foi aumentando o nível da água e as pessoas morrendo afogadas. Você imagina a mente de Noé olhando pela janela do compartimento e olhando as pessoas boiando, mortas, homens, mulheres, crianças que não ouviram a voz de Deus. A terceira fase do diálogo de Jesus com o fariseu, Jesus ele vai falar sobre os dias de Ló, o sobrinho do patriarca Abraão. Ló, por sua vez, ele vai habitar, vai morar em Sodoma e Gomorra. Lá ele vai instituir família. E a dado momento, Abraão ele começa a interceder a Deus para que ele não destrua Sodoma e Gomorra, até porque o seu sobrinho está morando lá. Só que Deus fala para Abraão que não há justos naquele lugar. E por amor de Abraão, Deus ele envia anjos para poder ir até a casa de Ló e falar: vai até a cidade de Zoar, pega a sua família e vai, não olhe, veja bem, não olhe para trás. Essa era uma simples ordem de Deus. Por que não olhar para trás? Porque se você olhar para trás, você vai retroceder. Você vai lembrar da tua vida lá atrás. Promiscuidade, imoralidade, perversão, lascívia, engano, hipocrisia. Então, Deus lhe dá uma ordem: vai e não olhe para trás. O fogo do céu começa a consumir Sodoma e Gomorra, vem a destruição, e de repente, quando Ló sai da cidade, a sua esposa, acreditamos que ele conheceu ela lá, ela olha para trás. Ela não obedeceu a ordem do seu esposo.
que vinha do céu, tornou-se uma estátua de sal e perdeu a sua salvação. Eu quero deixar para a sua meditação que a vinda de Jesus é iminente. Corra para buscar a sua salvação. A palavra de Deus vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor enquanto Ele ainda está por perto. Falamos aqui da palavra de Deus a todo tempo, ensinando, doutrinando, discipulando. Amós, quando ele é chamado por Deus para profetizar, Amós, em dado momento, no capítulo 8, salvo engano, versículo 10 e 11, ele vai dizer que, da seguinte maneira: virá o tempo em que vocês terão fome, não de comer, mas da palavra. Vocês terão sede, mas não de beber água, mas da fonte da água da vida. Andarão errantes da direita para a esquerda, do oriente ao ocidente, andam para frente, andarão para trás e não encontrarão mais a palavra do Senhor. Eu deixo para a sua meditação no dia de hoje. Busque a sua salvação. Buscai e vivei, porque a vinda de Jesus está próxima. Quando Jesus voltar, quem levará suas almas? O Senhor Jesus ou os anjos do inferno? Deus te abençoe.